Oi pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a educação inclusiva na prática. A gente vai falar sobre alguns conceitos, sobre algumas propostas, ferramentas, ideias, para que a gente possa transformar a nossa sala de aula num espaço em que todos possam estar e existir, conforme os seus modos de ser, suas maneiras de pensar, suas formas de existir. Essa proposta que a gente vai ouvir aqui é parte de um conjunto de avaliações do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, oferecido pela UDESC em parceria com a CAPES. Nele a gente discutiu uma série de conceitos que eu achei interessante promover através de uma das possibilidades de trabalho final que eles ofereceram, e a minha escolha foi o podcast. Vamos lá? Meu nome é William Fernandes, eu sou professor da Rede Municipal de Florianópolis há mais de 10 anos, professor efetivo, e entendi que era uma lacuna na minha formação. Olá para você, professor. Olá para você, professora. E a gente vai chamar então esse momento de educação inclusiva na prática. Então, a sala de aula, a gente sabe que tem uma série de desafios, a gente também tem uma série de descobertas, todos os dias, né? No centro de todo o nosso trabalho tem uma meta, que é alcançar cada aluno e garantir também que ninguém nesse processo acabe, vamos dizer, ficando para trás. E em turmas muito diversas, que são, em sua grande maioria, as turmas que nós temos no dia a dia, essa meta, ela vai exigir método, vai exigir constância, formação, mas também cooperação. Então, parece que o caminho se torna um pouco mais nítido quando a gente alinha fundamentos legais, escolhas pedagógicas e também alguns recursos, né, que a gente pode pensar como concretos, né, aqueles recursos que a gente pode aplicar, que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou deixar claro, mais uma vez, de que todo esse material que eu estou trabalhando aqui vem do curso oferecido pelo UDESC em parceria com a CAPES. Para isso, a gente vai traçar um mapa que vai conectar a lei que nos respalda, a pedagogia que vai orientar nossas decisões e também a tecnologia que vai ampliar a nossa participação. Então, povo querido, eu trabalhei com 4 pilares: a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o ensino colaborativo, o desenho universal para a aprendizagem e as tecnologias assistivas. Pensando numa solução que parece que é simples, afinal de contas eu falei da Lei Brasileira de Inclusão, ensino colaborativo, desenho universal, enfim, tecnologias assistivas, que são nomes que nós já ouvimos. Então só tem essa aparência de simples, né? Mas exige bastante da gente. Quando esses elementos operam em harmonia, a escola vai se aproximando de um espaço real de pertencimento e também um espaço real de aprendizagem em que a palavra todos ela seja efetivada. Então vamos lá primeiro para a Lei Brasileira de Inclusão, que vai funcionar como o nosso norte, nosso alicerce. A lei é a de número 13.146 e ela vem lá de 2015, embora ela tenha sido aprovada, promulgada ali pelos idos de 2019, 2020. A nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, desloca o eixo de compreensão da deficiência. Em diálogo com pesquisas como as de Márcia Denise Platt, passamos de um olhar centrado no indivíduo, de inspiração médica e corretiva, para a perspectiva social. O que isso quer dizer? Que antigamente a gente tinha uma orientação mais biológica.
E hoje a gente consegue compreender que o ser é biopsicossocial. Então ele vai se constituindo dentro das amarras culturais que a própria sociedade oferece e permite para ele. É provável, então, que esse deslocamento, essa mudança de olhar, essa mudança de paradigma, ela seja o marco conceitual mais importante da última década relacionando ou vinculado a essa questão. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência incorpora ao nosso ordenamento jurídico com força constitucional. Então sustenta a LBI e reforça o entendimento de que a deficiência ela emerge da interação entre impedimentos de longo prazo e barreiras contextuais. A responsabilidade se redesenha, então. A escola identifica e vai remover essas barreiras. E o estudante, nesse sentido, participa, aprende e vai produzir conhecimentos. E a gente encontra, então, aqui uma orientação clara de uma política pública vinculada a uma prática pedagógica inclusiva. No campo educacional, os artigos 27 e 28 são explícitos. Educação é direito e cabe ao Estado. Ao Estado não apenas, mas à família e à comunidade escolar, mas também à sociedade, de garantir essa educação com qualidade, protegendo a criança ou adolescente de violências, negligências e discriminação. Matrículas, por exemplo, não podem ser recusadas, nem podem ser canceladas ou condicionadas a algum tipo de cobrança. A mensagem ela não tem nenhum equívoco. Inclusão é direito e dever, não é favor. Mas eu gostaria mesmo de pincelar que a inclusão é dever. Então, também é direito, tudo bem, mas é dever. E aí a gente tem o quê? A família, a gente também tem a comunidade escolar e a sociedade num todo. Para que esse direito e ao mesmo tempo dever se concretize, a LBI vai convocar, então vai exigir um entendimento bastante amplo de acessibilidade, que a gente pode organizar mais ou menos dessa maneira. Olha, acessibilidade atitudinal. O que é essa acessibilidade atitudinal? Ela leva à revisão de alguns estigmas e expectativas rebaixadas que a gente tinha com relação às pessoas com deficiência, ou neurodivergentes, mais atualmente. Quando olhamos, então, esse aluno como potência e não como limitação, não pela limitação que ele tem, o planejamento vai mudar completamente de patamar. Pode sugerir, então, algumas formações continuadas, pode surgir algumas formações continuadas com estudos de caso e análise de práticas filmadas para que a equipe ali na nossa escola ela possa, então, refletir sobre isso. O que eu quero dizer? Que a partir da LBI, a gente vai observar o ser humano naquilo que ele pode, e não pela lente daquilo que ele não pode, e não por uma lente normalizadora, numa lente também estigmatizada, que vai colocar o sujeito numa condição de penúria, enfim, são vários sentimentos que podem estar envolvidos naquilo, e vai exigir então que o corpo de professores, dentro, por exemplo, de uma formação, ele avalie, olha, o que é possível, o que essa pessoa tem como potencial, quais são as práticas que ela consegue, o que ela não consegue, entra, mas é o que ela pode. Então, é um cadeirante, a gente vai observar mais as limitações ou vai observar aquilo que a pessoa pode fazer dentro da instituição, das práticas que estão de acordo com essa perspectiva inclusiva? A gente também tem uma outra questão, uma outra frente, que vai conversar dentro da lei, que é a acessibilidade comunicacional. O que é isso, A acessibilidade comunicacional, a gente falou primeiro da acessibilidade atitudinal, com relação a essa mudança de olhar com relação a esse sujeito. Com relação aos PCDs, naquilo que eles podem. O que é acessibilidade comunicacional? Então, ela garante que a informação ela circule, tanto Libras, Braille, caracteres ampliados, linguagem simples, audiodescrição e recursos digitais, eles vão entrar no cotidiano do todo. Eles vão entrar na experiência
dos alunos tanto os alunos que têm as deficiências, quanto aqueles alunos que não têm. São formas também de apropriação de estéticas, de sensibilidades que não faziam parte do cotidiano e que devem ser apresentados para o conhecimento, né, das pessoas, nesse sentido de círculo de informação também. Então, alguns exemplos que a gente pode pensar. Legenda revisada em vídeo. Então a gente vai ampliar, diminuir, fazer a legenda de determinado modo. Será que a gente vai fazer a legenda pensando em que tipo de português, né? Pensando, por exemplo, os professores da área de línguas, linguagens, que português é esse que a gente vai colocar, né? Qual é o nível, para quem se dirige essa leitura? Então não é apenas pensar o vídeo em si, mas pensar em como que essa comunicação vai chegar. Nesse sentido é importante pensar essa acessibilidade, né? E também pensar em glossários visuais por unidade temático-conceitual, que também ajuda, é bastante importante. A gente pode, por exemplo, pensar também em recursos comunicacionais, como a utilização de ferramentas de escrita no celular, né? Eu já fui surpreendido com uma prática de uma aluna uma aluna surda, me ensinando a utilizar um recurso dentro do WhatsApp que eu desconhecia, né? Que ela entra dentro do status, e a partir do status tem todo um design de escrita muito diferente, e ela utiliza através daquele recurso, ela consegue fazer então uma comunicação devida. Foi uma experiência muito importante e está dentro dessa perspectiva de acessibilidade comunicacional. Acessibilidade metodológica, esse daí é o coração da aula, né? Então métodos, tempos vão ter que ser pensados, métodos vão ter que ser pensados, agrupamento e avaliações vão se tornar mais flexíveis. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos grupos, é necessário pensar também nas afinidades, na disposição daquela sala de aula, pensar a partir do que nós podemos fazer para garantir essa acessibilidade também, né, com relação... Porque o método vai contribuir para que se chegue ao fim, que é a aprendizagem. Então, 4 escolhas que costumam funcionar. A avaliação com múltiplos formatos. Então, o professor pensar em vários tipos de avaliações. Tempos estendidos, quando necessário. Então, um aluno que tem dislexia, por exemplo, um aluno que tem disgrafia, ele dentro dessa instância da acessibilidade comunicacional, é possível estender um pouco mais o tempo para a entrega dos trabalhos manuais, hoje muitas vezes digitados, ou às vezes a exposição de um seminário, dentro de todas as orientações necessárias para a turma também, para que não tenha nenhuma situação de desconforto. A turma também é instruída, educada, né? Ela é pedagogicamente bem orientada nesse sentido, né? Para a percepção das diferenças que também eles têm, né? Nós não somos iguais em nenhum momento, todos nós. Então, também tem tarefas por níveis de complexidade. Acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Ou também as rubricas, né? Rubrica faz parte ali do 1º ao 5º ano, entregue para os pais a rubrica, aqui pelo menos na rede básica de Florianópolis, mas depois as rubricas elas são abandonadas. Eu acho que talvez dentro de uma perspectiva metodológica de inclusão a gente tenha que repensar essa questão. E por fim, com relação àquelas 4 frentes, né, que a gente está pensando para concretizar a LBI, com relação à acessibilidade, a gente vai pensar a acessibilidade instrumental, porque ela elimina barreiras no uso de alguns materiais, objetos, tecnologia. Essa acessibilidade instrumental ela se refere então à eliminação de barreiras com relação a ferramentas, garantindo a disponibilização dos recursos necessários para o estudo e para a participação de todos na sala de aula, que é onde a tecnologia assistiva, que é o nosso último pilar, ele entra com muita força. Aqui na cidade de Florianópolis, como eu já disse, a gente tem a sala multimeios e ela tem alguns recursos dentro dessa perspectiva, né, da tecnologia assistiva,
E também há todo um trabalho ali dos professores de educação especial para oferecer uma orientação, formação para nós que somos professores de área, para que a gente possa também fazer uso dessas tecnologias. Então, ler a LBI a partir dessa perspectiva ajuda a gente a entender, a abandonar o modelo do ensino de tamanho único, que é um conceito, né? Abandonar esse conceito de educação mais normativa, inclusive, né? Que vinha antes, né? Que ela precisa dessa variação, ela precisa dessa perspectiva de um professor que saiba utilizar bem os instrumentos, ter uma perspectiva metodológica que abarque o todo, compreender esse design comunicacional, as tecnologias assistivas para a comunicação que sejam possíveis, ali desde um tradutor de Libras que a gente pode instalar no celular, até a utilização de recursos de multimídia, o que for necessário. Mas eu considero como principal a questão da acessibilidade atitudinal, porque ela modifica o paradigma que a gente tinha com relação à maneira de observação dos alunos enquanto potência e não enquanto limitação, né? Que havia uma formação ou uma carência de formação e perspectiva teórica com relação a isso. Daí a gente parte agora para a questão do ensino colaborativo. Então, se a lei ela dá essa quebra de paradigma, então a gente tem agora uma outra questão importante, que é o ensino colaborativo vai fazer com que os professores de área e os professores da educação especial eles trabalhem dentro de uma horizontalidade. O ensino colaborativo também é conhecido como co-ensino. Então, quem quiser entender o que é, né, de tão importante que é também, eu vou deixar no comentário desse podcast os trabalhos da professora Vera Lúcia Capellini e Ana Paula Zerbato. É o que é ensino colaborativo, né? E elas definem o ensino colaborativo como uma parceria intencional e planejada entre o professor da sala de aula comum e o professor da educação especial. Então, o ponto mais importante é que os dois profissionais vão atuar juntos, no mesmo espaço físico da sala de aula, com responsabilidade compartilhada, tanto pelo planejamento quanto pela instrução, pela avaliação de todos os alunos, e não apenas aqueles alunos que têm com deficiência, né? A Capellini e a Zerbato, elas são muito claras nesse material, em que elas demarcam o que não é ensino colaborativo, para que se evite equívocos. Então eu recomendo a leitura. Então não é ter um professor principal, nem é ter um professor ajudante, né, que distribui o material, que cuida da disciplina. Também não é o professor de educação especial trabalhando sozinho, lá com um aluno no canto da sala, né, um aluno específico, determinado ali. E também não é o professor regente tocar a aula para o restante da sala e esquecer. Eu usei aqui entre aspas, né? E não dá essa dimensão da acessibilidade, do todo, da significação que abarca o professor da educação especial. É extremamente importante. Eu tenho experiências de trabalhar com professor de educação especial que a minha aula se tornou muito mais potente e muito mais rica. Inclusive eu mesmo me tornei uma pessoa melhor com a participação desse profissional que me ensinou esse horizonte de leitura, esse horizonte metodológico, essa perspectiva da educação inclusiva que ele tem como muito melhor, né, formação também. Ele tem uma formação muito melhor nesse sentido. Então, o ensino colaborativo, ele tem essa relação horizontal, aí a gente pode entender como não hierarquizada, e a questão do respeito, é óbvio, né, pessoal? O objetivo comum também, sucesso. A expressão sucesso lembra uma coisa bem liberal, né? Mas é isso, né? O sucesso no sentido de alcançar cada sujeito daquela sala o seu potencial, as suas possibilidades, não é? Então, como que funciona?
Existem, então, alguns exemplos práticos com base nos materiais, que é um ensina e o outro apoia. Então, enquanto um dos professores está conduzindo está conduzindo uma explicação, o outro professor circula pela sala, observa os alunos, tira algumas dúvidas pontuais. Isso é bacana, né? É uma forma de fornecer apoio imediato, sem interromper nenhum fluxo da sala de aula, e os alunos, a todo momento ali, tem alguém também dando esse aporte, esse suporte. Também tem, dentro de exemplos práticos, tem o ensino em estações. O ensino em estações, a turma ela fica dividida em pequenos grupos que vão rotacionando, a gente chama isso de estações de aprendizagem montadas dentro da sala de aula. Então, a gente faz ali, por exemplo, cinco coletivos, 5 mesas específicas ali, cada uma tem uma tarefa determinada, diferente, para que cada aluno se sinta estimulado também a passar para a seguinte. Pode ser escalonada ou não, pode ser conceituada ou não, né? Então cada mesa é um determinado conceito, depois a gente discute. É bem interessante, né, de fazer, mas exige planejamento. Acho que daqui a pouco a gente toca nessa questão. Então, entre os exemplos, né, que a gente encontra no próprio material, tem a estação, pode ser, por exemplo, estação de leitura. A pessoa lê, no outro ela resolve um exercício ou resolve uma questão, e no outro ela coloca uma dúvida. Olha que bacana, né? No outro, então, o grupo resolve, ou a pessoa resolve uma questão, e por aí vai, né? Fica à disposição dos professores pesquisarem aí o que é ensino em estações e pensar na sua área como que isso daí pode ser aplicado. A gente tem também o ensino em equipe, que os 2 professores vão trabalhar apresentando conteúdo. É bem bacana, já fiz essa experiência, ela é uma experiência muito potente, porque os alunos eles ficam realmente, vamos dizer assim, chocados, não é muito bem a expressão, mas nossa, olha que legal, 2 professores trabalhando com um determinado conteúdo, que bacana isso, né? Então, enquanto um professor fala, o outro complementa e vice-versa, né? As explicações, um dá um exemplo, um dá um outro, né? Simula o debate, demonstram diferentes formas de pensar sobre um determinado assunto, um expõe uma perspectiva, outro expõe outra. Eu acho isso muito enriquecedor, né? Muito legal. Aí a gente tem autoras que vão trabalhar com um impacto, né, dessa perspectiva, que vai ser a Francisca Geni Lustosa e a Rita Vieira de Figueiredo, numa obra chamada Inclusão, o Olhar que Ensina. Olha que bonito, né, o título. Então a colaboração ela cria esse clima, abre aspas, favorável ao apoio mútuo, fecha aspas, que é absolutamente essencial para os professores se sentirem então seguros para arriscar, para tentar novas estratégias, para desenvolver práticas que sejam realmente inclusivas. Na prática assim, da sala de aula, é como se a gente tivesse mais uma pessoa ali para planejar, mais braços ali para avançar na sala, né? Para observar as necessidades dos alunos, mais um coração, olha que poético, né? Mais um coração engajado, dividindo os desafios e multiplicando as possibilidades. Isso é muito bonito, né? A partir disso, a partir dessa ideia, a gente vai agora pro DUA, que vem ali do Desenho Universal para Aprendizagem. Aí eu recomendo a leitura do texto da Ana Paula Zerbato e a Nilceia Gonçalves Mendes, que é o Desenho Universal para Aprendizagem na Formação dos Professores. Então aqui a gente vai ter uma mudança também paradigmática, que no lugar de você pensar em adaptar, que seria uma perspectiva mais reativa, ou você fazer a posteriori, né, que seria a ideia de adaptação, é uma coisa feita depois, para um aluno específico, né? Você, no DUA, você começa a pensar em um design de currículo flexível para todo mundo desde o início. Isso é bem importante também, lembrando aí que é da Zerbato e da Mendes. Nessa lógica,
que vem, olha só, lá da arquitetura e do design de produtos, ela que é bastante interessante, né? O que acontece, né? Quando o arquiteto vai fazer alguma coisa, ele projeta uma rampa e em vez de uma escada, o que ele está fazendo? Então ele está pensando a rampa antes, que também não serve só para pessoas que usam cadeira de rodas. Serve também para uma mãe que está empurrando um carrinho, serve para um idoso com dificuldade de mobilização, de movimentação, para alguma pessoa que carrega uma mala pesada e até também para quem não tem nenhuma dificuldade, mas está preferindo um caminho mais suave. Veja, uma solução universal pensada para uma diversidade de possibilidades e acaba beneficiando todos. Agora voltando, só pontuando melhor. É uma solução universal pensada para diversidade específica, a cadeira de roda, mas que acaba beneficiando todos. Eu acho que ficou mais claro assim, né? E aí, então a gente, levando isso para o currículo, em vez da gente criar uma aula padrão e depois a gente quebrar a cabeça para adaptar para o aluno A da sala tal, para o aluno B da sala tal, ou para o aluno C e D da mesma sala, o Dua ele vai fazer o seguinte: olha, peraí, por que você não planeja uma aula que já tem no próprio design da aula essa múltipla opção pensada aqui na perspectiva da diversidade? Então, o Dua ele organiza 3 princípios centrais, né? E a Clarice Nunes e a Isabel Madureira, no texto, Desenho Universal para Aprendizagem, construindo práticas pedagógicas inclusivas. Isso, é isso. Então, vamos ver esses 3 princípios, né? Eu vou fazer a leitura dos 3 princípios e depois a gente leva eles para o nosso dia a dia, tá? Então eu tenho o princípio 1, proporcionar múltiplas formas de engajamento, que seria o porquê da aprendizagem. Eu tenho o princípio 2, que é proporcionar múltiplas formas de representação, que é o que da aprendizagem. E o princípio 3, que é proporcionar múltiplas formas de ação e expressão, que é o como da aprendizagem. Vamos só pensar nessa palavra múltiplas, né? Essa possibilidade ampliada de formas que vão aparecer. Primeiro, proporcionar múltiplas formas, que são de engajamento, representação, ação e expressão, dentro da instância do porquê, o que e do como, que já faz parte da nossa perspectiva pedagógica dentro da formação do nosso planejamento de aula. Então vamos pensar, o primeiro princípio, que é proporcionar múltiplas formas de engajamento, que é o porquê da aprendizagem, ele foca nas redes afetivas do cérebro e busca responder a perguntas. Por exemplo, como despertar o interesse e a motivação dos alunos? Uma das estratégias é oferecer escolhas. Faz fácil, né? Em vez de todos os alunos terem que fazer o mesmo exercício escrito, eles podem ter a opção de escolher entre escrever um parágrafo, gravar um podcast curto de 1 minuto, ou fazer um desenho esquemático para demonstrar a compreensão daquilo que foi visto. Então, aqui, nessa perspectiva do porquê da aprendizagem, a gente tem um desenvolvimento da autonomia e também do engajamento, porque eles vão ter escolha. Então, aqui a questão é tornar o aprendizado relevante, né? Conectar o conteúdo com a vida e o interesse dos alunos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, porcentagem, a gente usar exemplos de descontos naquilo que eles fazem, né? Que eles utilizam no dia a dia. Vão no mercado? Será que eles compram alguns jogos? Será que eles... Então, usar estratégias que façam com que aquilo que eles estejam aprendendo se torne relevante, né? Tenha significação. É muito importante, mas a gente já faz esse processo, nós já fazemos esse processo no nosso planejamento regular. Aqui a diferença é que a gente vai ter que ter um olhar que preceda. Opa, eu estou pensando no meu aluno com determinada deficiência. Eu estou pensando aqui na minha aluna surda. Então, e ao mesmo tempo que eu proponho isso, eu proponho para um todo. Então, todos poderão fazer na medida daquilo ser significativo para todos.
mas dentro da estratégia de elaborar os planejamentos que compreendam já os alunos com deficiência, não fazer depois, né? que é chamado nos materiais como uma forma reativa de trabalho. Vamos lá para o princípio 2, que é proporcionar múltiplas formas de representação, que é o que da aprendizagem. Então, esse princípio ele vai focar nas redes o anterior, nas redes de afetividade, né? As redes afetivas, aquilo que toca a pessoa, que é relevante para a pessoa, e nesse daqui vai ser as redes de reconhecimento. Veja, tem uma pegada neuro aqui, né? Reconhecimento do cérebro. E uma pergunta norteadora que é como apresentar a informação e o conteúdo de maneira acessível. Acho que aqui é importante, né? Mas o professor já faz isso. Ele já observa, poxa, eu estou num 6º ano, num 7º, num 8º, num 9º, dou aula para o ensino médio. A gente apresenta o conteúdo, apresenta os conceitos na medida também do que os alunos têm como repertório. Então, a estratégia aqui é não se prender apenas ao texto ou à fala, né? Aqui a gente precisa relembrar quando a Bebete Mendonça e a Adriana Gonçalves, no estudo sobre o plano de aula com DUA, elas tratam, né? Os alunos eles têm diferentes maneiras de perceber e compreender a informação, mas não são só os alunos, todos os seres humanos. Então, a gente usa vídeo com legenda para um, usa áudio, podcast para outro, usa gráfico, infográfico para um, usa imagem, animação para outro, e até também metáforas com os objetos, né, que possam ser manipulados ali também, para que os alunos eles tenham esse acesso. Então, pensar no o que é pensar como tocar esse sujeito naquilo, a partir daquilo que ele... que também é minha gata aqui. Ô, filha, espera um pouquinho que agora não dá. A partir daquilo que ele também tem como repertório. A gente já faz isso. A questão aqui é pensar nos alunos que são PCDs. Incorporar esse olhar para essa previsão, né? E o princípio 3, que é um princípio que vai focar nas redes estratégicas do cérebro. É legal ler o material, viu, pessoal? Aqui eu estou falando de uma forma por cima, mas vale a pena ler o material. Então aqui é proporcionar múltiplas formas de ação e expressão, que seria o como da aprendizagem. Então, além da prova escrita, por exemplo, que a gente permitir que os alunos falem, né? Demonstre conhecimento de uma outra maneira, fala o que você pensa, fala o que você sente, né, com relação a isso. A gente já faz isso. Só é interessante que aqui tem uma perspectiva pedagógica, metodológica. Então, nesse sentido, é tornar aquilo que a gente faz também menos instintivo, mais conceitual, e aí também com uma perspectiva pedagógica em que abarque os alunos com deficiência ou neurodivergentes, né? Então, por exemplo, a construção de uma maquete, ou criação de um vídeo, ou a programação de um pequeno jogo, né? A escrita de uma música, elaboração de um projeto. Aqui tem alguns exemplos, vale a pena ver. Então, a questão é oferecer ferramentas e suportes variados que vão desde do que a gente utiliza, lápis, papel, caneta, né, até bloco de montar, software de apresentação, enfim, aplicativo. Como que eles podem expressar aquilo que aprenderam da maneira que eles, como sujeitos, conseguem fazer. Então, permitir isso dentro do planejamento. E isso a gente tem que variabilizar, né? Então, o DUA ele vai fazer com que o processo pedagógico, né, o que é chamado de modelo social da deficiência, que a gente viu lá na LBI, se a lei, por exemplo, ela diz que a barreira está no ambiente e não na pessoa, então o DUA ele vai fazer com que ele nos dá um método para identificar e remover as barreiras que existem no nosso próprio currículo, né?
Que a gente... tem que ter uma prova escrita. Ué, mas ele fez prova oral, mas ele fez ele elaborou uma música, ele apresentou desenhos, é outra maneira, né, e apresentou os desenhos e explicou os desenhos, por exemplo, olha que legal, né? E aí eu acho que isso é interessante, vou pensar a partir desses estudos aqui para os meus planejamentos futuros, e eu acho que é muito interessante. A gente vai ficar, já está aqui nossos alguns minutos, né, do podcast, a gente vai ficar por enquanto aqui. Falta ainda o capítulo 2 para a gente poder pensar a tecnologia assistiva, que eu recomendo muito, a Rita Bersch, né? O Teófilo Galvão Filho vai tratar sobre isso também. E a gente também ainda ficou para poder pensar um guia, né? Eu tinha uma pretensão de fazer um guia também de tecnologia assistiva para a sala de aula e depois deixar isso à disposição. Mas já estamos aqui vencendo o nosso horário e nos vemos então no próximo episódio. Um grande abraço e até o próximo encontro.